receber um convite do Rabino Bonder para vir falar aqui nesse Shabat tão especial, um rabino que fez o meu Bat Mitzvah em 1987, fez o Bar Mitzvah do meu cunhado, dos meus 2 filhos, e que eu considero um mensch. Eu considero que, enfim, pensa sofisticadamente o judaísmo brasileiro. Mas, na realidade, enquanto eu escutava agora a Tefilá, eu pensei, gratidão, que bom que ele me convocou nesse Shabat, tanto que a gente grita por Shalom, Aleinu, Ve'al Kol Yoshvei Tevel, né, para todo o mundo, a gente precisa tanto dessa paz, então eu queria também falar dessa gratidão. Eu realmente fiquei emocionada aí com uma liderança de vozes femininas, e eu queria perguntar, inclusive, me parece que o Lechadodi está com som da Yael Deckelbaum, foi isso mesmo? Ou não? Hã? Ah, lindo, mas me lembrou também a Yael Deckelbaum, que é uma cantora israelense que traz muito nessa pauta das mulheres. Bem, eu sou Monique Sochachevsky-Goldfeld, eu sou historiadora, eu venho da academia, normalmente eu falo rápido, vou ficar olhando para a Diana, né, para eu não me acelerar. E a minha ideia nessa prédica é dividir em 2 partes, né? A primeira, falar brevemente da Parashá, Kitissá, e depois trazer algumas interpretações e provocações. Bem, achei lá a lei de Moisés, fui reler a Parashá do livro de Êxodos, né, do Shemot, e nela a gente encontra o povo povo judeu, perdão, Freud explica, o povo judeu, depois da saída do Egito, a princípio tratando do recenseamento e de informações sobre a sua organização temporária no Mishkan, do tabernáculo, fala-se de lavatórios, de incenso, fala-se muito de questões práticas, fala-se da importância de guardar o Shabat. Entre mim e os filhos de Israel, um sinal é ele, para sempre, que em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. Mesmo na construção, mesmo no trabalho, sempre ter esse período de descanso. Eu sempre fico pensando, a gente está nesse mundo de burnout, né? Enfim, nas corridas, e como o judaísmo tem essa sagacidade já há muito tempo, né? De que a gente necessariamente tem que parar. E na segunda parte da Parashá, eu entendi assim, Moisés sobe ao Monte Sinai e se demora. E o povo não consegue manter a fé. Eu vou falar Elohim, vou tentar falar Moisés em vez de Moshe, mas, enfim, Elohim, a fé nesse Elohim invisível sem seu líder. Daí convencem Arão, irmão de Moisés, a construir um bezerro fundido de ouro e o celebra. Moisés, ao saber do feito, por Elohim, Deus avisa, negocia com ele para que dê uma nova chance ao povo, mas ele próprio se irrita e quebra as primeiras tábuas da lei e destrói o bezerro. Depois passa mais um tempo e recebe as segundas tábuas, ou trabalha nelas junto a Elohim. Tem interpretações que dizem que a primeira teria vindo de cima e a segunda há essa conjunção entre o homem, né, enfim, a santidade. E dessa vez, com o povo entendendo alguns sinais, símbolos da ligação de Moshe com Elohim e a aliança dele com os judeus. E por todo o período no deserto, o povo judeu andará com as 2 tábuas, a quebrada e a inteira, sinal da incompletude, da imperfeição e de segundas chances. Esse seria o resumo em 2 partes. É óbvio que tem muitos detalhes, aliás, uma parashá é uma das maiores parashot da Torá, né? Enfim, com muitos detalhes, inclusive, sobre liturgia e sobre o que é esse povo que está começando a se organizar ali depois da escravidão. Os textos bíblicos, eles permitem... Estou falando devagar, Diana? Os textos bíblicos, eles permitem múltiplas leituras, diferentes perspectivas e mesmo sacadas que, por vezes, se contradizem. Minha ideia é focar num ponto que os judeus ali, mesmo libertos, ainda estavam eivados da escravidão, de uma lógica de politeísmo, de materialidade que vinha ainda do Egito. O rabino Hailey Aber, da Central Synagogue, em Nova York, diz que, aos pés do Monte Sinai, uma mistura de ex-escravizados se tornou o povo. O povo errou, repetia ainda práticas do opressor, mesmo não sendo mais oprimido.
Parece uma fala do Paulo Freire. Gosto disso do judaísmo, sempre ter passagens que nos permitem embrace our brokenness, abraçar nossos defeitos, e pensar assim como fazemos na disciplina histórica, de onde eu venho, eu sou historiadora, que tudo é um processo, com idas e vindas e complexidade. E o que eu queria ressaltar dessa paraxá é que, literalmente, as mulheres não contam. Quando se tem o recenseamento, só se conta os homens. Elas não são, ou elas estão ocultas. Elas aparecem citadas indiretamente, quando se fala que as joias das mulheres, filhas e também filhos, foram usadas para a construção do bezerro fundido. Como ressaltam Amos Oz, de abençoada memória, e sua filha, Fania Oz Salzberger, no capítulo Mulheres Vocais, do lindo livro E os Judeus e as Palavras, que eu recomendo, precisamos revisitar também as mulheres judias que falam e cantam desde os tempos bíblicos, porque trazem significado para os judeus dos dias atuais. Mais do que simbolicamente fazemos quando trazemos... Mais do que simbolicamente trazemos as luzes ao acendermos as velas do Shabat sagrado e demandado por Deus que guardemos várias vezes nessa paraxá, isso é bastante repetido, temos necessidade de lançar luz às nossas ancestrais e contemporâneas. Se na paraxá Kitissá as mulheres são referenciadas indiretamente, na Torá, mais amplamente, Miriam, a irmã justamente de Moshe e de Arão, que canta, que tem um papel importante, inclusive como chamada já como profeta, na travessia, né, do Mar Vermelho. Então, lembrar, né, de que não só Miriam, como Débora cantam e dançam. A linguagem da Torá é claramente patriarcal, mas, na mesma, quando há celebrações verdadeiramente com júbilo, era quando homens e mulheres se regozijavam juntos. Esse termo, né, regozijavam. Quanto mais misturado, mais feliz, dizem o pai escritor e a filha historiadora, de sobrenome Oz. E precisamos trazer a história das mulheres, ou os seus silenciamentos também. No geral, há mais matriarcas do que patriarcas, né? São 4 matriarcas. E há 2 livros com nomes de mulheres, Ruth e Esther. Mas ainda somos uma maioria minorizada, menos celebradas do que merecemos. A Torá, como dizem os 2 de sobrenome Oz, é desigual, mas as camadas mais baixas eram tratadas com respeito, merecem justiça, mais do que caridade, e tinham voz. As mulheres da Torá não seguem o padrão grego de deusas ou heroínas e não se encaixam no padrão medieval de santas ou prostitutas, tampouco o europeu de aristocratas, burguesas ou camponesas. Elas são tão variadas que simplesmente habitam a necessária complexidade do espectro humano. E esse olhar sobre as mulheres da Torá, vejam vocês, teve um impacto gigantesco nos chamados estudos feministas, em particular no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, e onde também me linko. Quando a gente vai estudar esses chamados estudos feministas, que ganham força dos anos 70 para cá, tem uma over-representação de mulheres judias. A gente pode pensar num prólogo com a Hannah Arendt, que escreveu o livro sobre a Rachel, né, que tinha um salão na Alemanha. Ela se compara um pouco, né, aquele salão intelectual que juntavam, né, mulheres para discutir filosofia, e muitas mulheres judias tinham seus salões na Europa, na virada do 18 para o 19. Isso teve um impacto político muito grande, e eu não consigo pensar numa pensadora política, numa filósofa política tão importante, tão essencial para os dias atuais como Hannah Arendt. Tem a Gerda Lerner, uma judia nascida na Áustria, sobrevivente do Holocausto, que se muda para os Estados Unidos e simplesmente vai criar um campo de estudos da história das mulheres. O livro dela, A Criação do Matriarcado, é obrigatório. A Hélène Cixous, que nasceu na Argélia, que se estabeleceu na França, tem livros do porte do Riso da Medusa, vai ter um papel importantíssimo no estabelecimento dos estudos das mulheres, de uma maneira geral, na França. Inclusive, ela vai criar um termo chamado Strange Jew,
né, essa mistura de estranho com judeu, e essa reflexão que ela vai ter sobre a mulher, sobre as mulheres, vem da questão do nomadismo, das mudanças. Então, é uma reflexão absolutamente sofisticada que vem a partir daí. Nancy Fraser, que é incontornável quando a gente fala dos estudos, enfim, econômicos, né? Eu peguei uma citação dela que ela diz: eu me identifico com a orientação universalista do judaísmo, que pode ser encontrada em pensadores como Maimônides, Spinoza, Heine, Freud. É uma tradição que critica a injustiça em qualquer lugar. Ela é uma pensadora incontornável quando a gente pensa a questão das mulheres, o trabalho, o capitalismo, concordem ou discordem. Isso vem do judaísmo. Judith Butler, também, que diz que foi justamente as escolas, né, acho que era de domingo, que ela tinha aula complementar, ela estudava numa escola pública nos Estados Unidos, a partir da cultura dela judaica, ela levou a estudar filosofia e também é uma figura incontornável. Até minha querida Seila Ben Habib, talvez seja menos conhecida, ela nasceu em Istambul, de uma família sfaradiá, uma família que, né, foi para lá no século XVI, e que simplesmente transita, e eu gosto disso, né, entre o Oriente e o Ocidente, analisando pensadores judeus que lidaram com imigração, a ausência de um Estado, em exílio, inclusive vai estudar a Hannah Arendt. A tradição judaica de questionamento, a busca por compreender silenciamentos e as muitas comparações possíveis a partir da história judaica as influenciou, e elas influenciam o mundo, especial nos debates que tradicionalmente ocorrem nesse mês de março. Então, se a gente está fazendo um Shabat para celebrar as mulheres, né, e se perguntar onde estão as mulheres, muitas mulheres questionando os silenciamentos e esse trânsito da história judaica vão ter um papel muito importante. Então, onde estão as mulheres no judaísmo, na Bíblia, no mundo, e são bibliografia incontornável para professoras como eu. Eu queria abrir um parêntese e contar uma história que, enfim, eu vivi semana passada. Eu sou professora do IDP, eu leciono uma disciplina sobre mulheres, representação e poder, e é um desafio, né? A gente tem que competir com o celular, né? Tem que fazer uma aula interessante, e eu adoro fazer aula externa. E semana passada, em São Paulo, eu levei os alunos para a Casa Museu Emma Klabin. Eu não sei se vocês já foram. A irmã da Emma Klabin, aqui no Rio, né, as duas irmãs poderosas, né, poucas instituições têm nomes de mulheres no Brasil, e a gente tem uma em São Paulo e outra no Rio, mulheres judias. E aí, na realidade, o meu desafio com os alunos era perguntar onde estão as mulheres em São Paulo, que mulheres eram essas, não tinha nada a ver com o judaísmo. E aí a gente fez a visita guiada, depois a gente discutiu, em mestrado de políticas públicas. E quando a gente chega na Casa Emma Klabin, é muito interessante, não sei se vocês foram e recomendam, ela é uma subversiva sobre a questão de gênero. A biblioteca dela é inspirada no melhor museu do mundo, que eu recomendo, que é o Museu Nissim de Camondô. Enfim, aquela biblioteca realmente com livros que ela estudava, anotava. É interessante que, em uma época, ela deixava os livros em alemão embaixo, depois da Segunda Guerra, ela levanta. É uma biblioteca que a gente começa a perceber um monte de sinais de mulheres. Então, a biblioteca, durante muito tempo, era o lugar dos homens, e ela subverte, né, como lugar do poder. Ela constrói essa casa em 61 e morou lá até a morte dela, nos anos 90. Mas a gente descobriu, eu e os alunos, que móveis, a gente pode ler a questão de gênero nos móveis. Como é uma biblioteca do século XVIII, no século XVIII, as escrivaninhas das mulheres eram pequenininhas, porque elas escreviam bilhetes, elas escreviam cartas. As escrivaninhas grandes eram de quem tomava, né, decisão, era dos homens, né? E ela era, enfim, da família Klabin. Provavelmente ela assinou naquela escrivaninha o cheque que comprou o terreno do Hospital Albert Einstein, o 16º do mundo. Foi a família dela, e ela, em particular, que tomou essa dianteira numa retribuição da comunidade judaica ao acolhimento do Brasil. Então, eu fiquei discutindo um pouco com os alunos, né, sobre... não é óbvio, né, a gente, esse tipo de visita guiada, a gente vai percebendo, mas ela era da família Klabin, uma família, né, que doou o terreno do hospital, que tinha uma clara ligação com o judaísmo. E eu fiquei falando com os alunos, e cadê o judaísmo? Não tinha uma mezuzá, não tinha... Tinha um Chagall, ela era parente do
Segal, né, do Lazar Segal. Aí eu mostrei para eles, e aí é um pouco mais para entendidos, que tem 2 candelabros na entrada do quarto dela e alguns candelabros lá fora. E, enfim, onde está esse judaísmo? E aí, os silenciamentos, as perguntas, né? Será que ela não se identificava com o judaísmo? Muito difícil. Será que o judaísmo era pessoal e discreto? Ou será que ela temia expressar seu judaísmo tendo em vista o antissemitismo ainda vigente na elite? Uma coisa é uma mulher crescer, porque também ela teve papel na Sinfônica, na Filarmônica, na Bienal, mas uma mulher judia. Eu abri esse parêntese porque onde estão as mulheres na Bíblia, né, onde estão as mulheres judias, a gente sim tem algumas, né, enfim, com esse impacto, e recomendo que visitem aí a casa da Eva aqui também. Mas um silenciamento eu achei muito, muito interessante, né? E para mim, esse questionamento, ele é acadêmico, mas ele é absolutamente judaico, né? E era enfim, eu abri um parêntese para falar sobre isso. Então, o que eu queria falar da Parashá Ki Tissá é que, na realidade, as mulheres não estão, né? Elas aparecem muito por ali, mas, ao mesmo tempo, a gente traz esse questionamento, esse judaísmo que vai e volta, sobretudo nesse período, eu acho isso muito importante. E eu queria dizer para vocês que a gente é um povo milenar, né? A gente está aí milhares de anos ainda em construção, aprendendo a incluirmos e a celebrarmos nossas mulheres. E eu quero terminar essa fala ressaltando que eu sou fruto de algo que é profundamente feminino e que é muito forte no judaísmo, que é o cuidado feminino da nossa tradição e da nossa comunidade judaica carioca. Eu cresci no lar da criança israelita Rosa Weissman, uma instituição que celebra uma mulher, e meu judaísmo é eivado de afeto e pertencimento, mesmo nesse mundo duro dos últimos 2 anos e meio e dessa última semana. E, para mim, foi bem duro. O judaísmo é lindo justamente porque não esconde suas dificuldades e porque segue aprendendo. E se eu conjugasse o verbo judiar, coisa que eu não faço, ele seria sinônimo de estudar, questionar, aprender e se perguntar sobre os silêncios. É isso, Shabbat Shalom.